o assunto é ciúmes. Quem é você? Muito ciumenta, pouco ciumenta, nada ciumenta? Hoje eu quero falar com você sobre insegurança, em consequência, os ciúmes. Ciúmes em excesso, aquele ciúme que muitas vezes ele se torna doentio. Ele faz com que nós queremos ter o controle sobre o outro e acabamos esquecendo de nós mesmos. Às vezes a gente tem uma ideia fixa de que o problema da nossa insegurança é o outro, é as atitudes do outro, é aquilo que o outro faz que nos deixa assim. E eu estou aqui para te dizer que o real problema, muitas vezes, ele não começa no outro, e sim em nós. Se você caiu aqui de paraquedas nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Samara Menegasso, sou mentora de relacionamentos e de mulheres que desejam relações incríveis. Eu já estive nesse lugar de ser uma pessoa extremamente ciumenta e extremamente insegura. Em alguns, talvez outros vídeos por aqui, eu já contei sobre a síndrome da inferioridade que eu passei. Então eu me sentia inferior a todas as mulheres, a todas as pessoas, enfim, em todos os lugares. E eu era uma pessoa que necessitava ter o controle excessivo sobre a outra pessoa. Eu precisava saber o que ela estava fazendo, onde ela estava, com quem ela estava, o celular, todas as redes, enfim. Por muito tempo, eu tinha redes sociais junto com a outra pessoa, porque era mais fácil, né, de eu ter o controle, assim. Nós tínhamos um celular só, isso logo que eu casei. Então, neste relacionamento que eu estou hoje, lá no princípio era assim que funcionava. E eu tinha que ter o controle sobre tudo, sobre o horário que a pessoa chegava em casa, sobre o horário que ela saía. Isso era muito pesado. E muitas vezes a gente nos coloca nesse lugar e a gente acha que o outro está fazendo algo errado. Só que isso que eu passava era um reflexo de algo que eu tinha passado, vivido anteriormente, em outras relações. Porque quando uma pessoa ela é traída, automaticamente ela cria um mecanismo de defesa em que ela vai se proteger nos próximos relacionamentos. Ela não vai estar tão aberta, ela não vai estar tão disponível, ela não vai se sentir tão à vontade. E muitas vezes essas feridas de traições, feridas emocionais que despertam em algo que a gente vive, nos causa uma estratégia de sobrevivência que pode ser o controle excessivo sobre o outro. Então é uma forma que você tem de, eu preciso estar a par de todas as situações, porque se eu não tiver, pode ser que o outro esteja aprontando para mim. Então toda vez que o meu marido saía e eu ligava muito para ele para saber onde ele estava e ele não me retornava, ou ele não me atendia, ou ele não me respondia, eu ficava louca. Gente, é sério mesmo, assim, ó, eu ficava fora de mim. Eu começava a chorar, eu entrava em desespero. E hoje, falando da minha própria história nisso, parece que assim era outra pessoa. Que não era eu, exatamente, sabe? Era algo extremo, extremo do extremo, tá? Só que eu demorei muito tempo para entender que o real problema não estava no outro, porque até então ele não fazia nada que fosse errado, nada que fosse um motivo de insegurança, porque muitas vezes a outra pessoa ela acaba sendo um reflexo daquilo que você sente. Será que vocês conseguem me entender? Vou usar uma frase aqui. Todas as crenças, todas as nossas crenças, toda a forma que a gente se vê, a forma que a gente vê o mundo, ela é um reflexo. Então, tudo aquilo que a gente acredita, o outro passa a responder dessa forma. Então, eu trabalho isso dentro das mentorias, dentro dos cursos, enfim, onde a gente fala sobre isso, sobre a forma com que o outro colabora para validar aquilo que a gente acredita, as nossas crenças, a nossa autoimagem, enfim. E talvez aqui não vai ficar tão claro essa mensagem para vocês, mas de uma maneira bem prática. Muitas vezes o outro não está fazendo nada, muitas vezes o outro não está tendo atitudes que te deixam insegura, mas essa insegurança, ela já existe dentro de você. E isso acontecia comigo. O outro não estava fazendo nada, só que muitas vezes ele saía e ele não estava olhando o celular o tempo todo, porque é normal você não estar o tempo todo com o celular, exceto se você está trabalhando, e eu ficava ligando, eu ficava mandando mensagem, e se ele não via as minhas ligações, já era um motivo para me desesperar. Então era algo neurótico. Era algo fora do comum. Então ele não estava fazendo nada errado, mas na minha cabeça essa podia ser uma possibilidade.
entende? Então, muitas vezes isso acontece quando a pessoa vai, por exemplo, nas redes sociais, quando você tem que ficar ali fiscalizando o tempo todo aquilo com quem ele tá falando, com quem não tá falando, o que ele tá curtindo, o que ele tá fazendo, é porque isso já existe dentro de você. E muitas vezes, mesmo que o outro não tenha a intenção, ele vai acabar colaborando para validar as crenças e a sua autoimagem, tá? Porque o que acontece muitas vezes? Quem é inseguro tem uma autoimagem de insegurança. Você não se sente confiança, você não se sente confiável com você mesma. Você não tem confiança em si própria. Você não se sente segura com si própria, com a sua imagem ou até mesmo com o seu interno, com as suas emoções, com aquilo que você tem dentro de você. Porque por fora, talvez você até se ache linda, maravilhosa, você até se acha que você não merece passar por traições, que você não merece ser passada para trás, que você não merece ser desvalorizada. Mas no interno não é isso que você sente. Então, ao mesmo tempo que você sente que você merece viver coisa melhor, que você não merece ser passada para trás, a sua autoimagem é uma autoimagem do quê? Isso sempre acontece comigo, eu sou sempre desvalorizada, eu sou sempre passada para trás, porque já está fixo na sua mente isso. Então as outras pessoas, elas colaboram. Quando eu passava pela síndrome da inferioridade, todos os lugares me faziam eu me sentir inferior. Mas ninguém falava nada pra mim. Ninguém nunca chegou pra mim e disse, olha, nossa, você é bem menos que eu. Nossa, você não é tudo isso, entende? Ninguém chegava pra mim e falava alguma coisa. Mas eu chegava em algum lugar e as pessoas me olhavam e eu achava que elas estavam me diminuindo, me desvalorizando. Só que o que acontece? No físico, eu tinha uma superioridade muito alta. Ou seja, eu não me misturava com outras pessoas, eu não andava com qualquer pessoa, eu não sorria para qualquer pessoa. Por quê? Era uma forma de eu falar assim, olha, eu sou superior. Só que no fundo, eu me sentia lá no chinelo. E o que eu tô querendo trazer para vocês é que muitas vezes, muitas mulheres tentam passar esse nível de segurança, de confiança em si mesma, mas lá no fundo é que existe a ferida, é que existe a dor, é que existe o vazio desse sentimento de insegura, de não se sentir bem com a sua própria imagem, com o seu próprio eu. Porque o buraco, ele não é no externo, ele é lá dentro. Então você precisa olhar lá para dentro, você precisa acessar as feridas que foram abertas lá dentro. E talvez foram abertas em relacionamentos passados, talvez não, talvez é muito mais profundo, talvez é muito mais interno, sabe? Mas muitas vezes a gente conhece história de mulheres muito foda, pra usar um palavrão mesmo aqui. E elas vivem relacionamentos péssimos. E aí a gente fica olhando, meu Deus, essa mulher que tem tudo isso, que tem todo esse poder, que é tão poderosa, ela vive relações tão mesquinhas, relações tão ruins, relações tão difíceis. E ela parece ser tão para um lado e é tão menos para o outro. E por que isso acontece? Porque tá nela, nessa autoimagem que ela tem. Ela conseguiu desenvolver um lado, mas o outro não, porque as relações humanas são as que se aproximam mais daquilo que somos, daquilo que verdadeiramente somos. Então, muitas vezes nós temos uma maior tendência em ter dificuldades de nos relacionar. Então, eu quero que vocês entendam que a insegurança, ela muitas vezes não mora no outro, ela mora em você. Então, Samara, eu estou com alguém, vamos pegar um exemplo aqui. Estou namorando com alguém que me esconde o celular. Estou namorando com alguém que curte foto de outras mulheres, que fala com outras mulheres, que dá muita intimidade para outras mulheres. Eu estou falando aqui sobre mulheres, mas muitas vezes isso pode acontecer com os homens também, tá? Deles se sentirem inseguros e disso acontecer com eles. Parece que não, tá? Olhando de fora pode parecer que não, mas eu trabalho com homens também e hoje entendo, tenho essa visão de que isso também acontece com eles. Mas aqui acredito que o meu público ele é maior feminino, né? Então eu estou falando para mulheres. Caso tenha algum homem, sintam-se à vontade aqui, sejam muito bem-vindos. E quando eu me refiro para mulheres é porque o meu público ele é maior feminino. E muitas vezes essa outra pessoa ela está fazendo coisas
que estão realmente no mundo físico, que não estão só no meu imaginário, não é coisa da minha cabeça, ele realmente está tendo atitudes assim. E é porque muitas vezes você está espelhando isso. Porque se você se sentisse seguro, se você se sentisse bem, se você se valorizava, você também não aceitava certas atitudes. Você também saberia os seus limites. Você também se posicionaria. Você também colocaria o pingo nos is dentro das relações. Falava, não, isso que eu não aceito. Se for dessa forma, eu tô saindo fora. Só que muitas vezes não é isso que acontece. E esse lugar de insegurança, esse lugar desse ciúme excessivo que muitas vezes faz as mulheres criarem uma neurose, né? Porque é um negócio neurótico. Muitas vezes a gente enxerga coisas onde não tem. Eu falo de um lugar onde eu tenho propriedade. E eu não só fui essa pessoa, como eu trabalho com pessoas assim, que muitas vezes enxergam coisas onde não tem. Fazem o outro criar, sabe? Criam dentro da sua mente um universo paralelo que não existe, mas que no imaginário delas ele tá ali no mundo físico. Então, muitas vezes, toda essa complexidade desse ciúme excessivo, ele leva a pessoa para fora do relacionamento. Porque é uma coisa que pro outro, meu Deus, é demais. E isso acaba muitas vezes criando um desequilíbrio dentro da relação. E quando você tem esse ciúme, quando você quer uma maneira de controlar o outro, muitas vezes você acaba distanciando o outro de si. Porque se for algo da sua cabeça, se for algo neurótico mesmo, né, como estamos falando, o outro ele vai acabar indo embora. Porque você vai conseguir distanciar o outro. E esse distanciamento, muitas vezes, ele leva um desequilíbrio na relação. E aqui nós poderíamos entrar em outras questões mais polêmicas, mas vamos deixar abaixo e gravar um próximo vídeo. Mas muitas vezes é o que desequilibra, é o que mantém os casais distantes. E às vezes o outro, ele nem queria ir embora, ele nem queria terminar o relacionamento, mas ele se sentiu meio que obrigado, inconscientemente. Eu sei que falando assim parece bem pesado, bem profundo e parece que é impossível, mas é o que acontece na real, tá? Então, por muitas vezes, eu precisei do autoconhecimento, eu precisei identificar de onde vinham minhas causas, como eu falei pra vocês, que vinha ali dos relacionamentos anteriores, de ter vivido relacionamentos ruins, onde fui traída, enfim, isso causou em mim todo esse negócio. Mas, gente, era um peso muito gigante que eu carregava. E é um peso que ele só diminui, ele só melhora quando você entende que você vai precisar olhar para si, para o seu próprio corpo. Você vai precisar encontrar em si a segurança e a confiança. Você vai ter que aprender a olhar para você de uma outra forma. E aqui também entra a autoimagem, criar uma autoimagem nova sobre você mesmo. Porque senão você vai continuar vivendo esses padrões e essa sua insegurança ela vai se manifestar na outra pessoa. Inconscientemente, a outra pessoa vai acabar tendo atitudes que vão te fazer se sentir cada vez mais insegura. Então, pequenas coisas que muitas vezes estão fora do seu controle e você fica piradaça no sentido de, meu Deus, eu preciso que isso esteja aqui nesse lugar, que eu preciso que ele esteja no meu controle, no meu campo de visão, porque senão ele vai fazer algo que vai agredir a nossa relação. Então, o que eu preciso dizer para vocês é que, assim, esse medo que muitas vezes a gente tem de ser traído, esse medo de ser enganado, esse medo de ser passado para trás, ele some quando a gente ganha compreensão. E aqui, qual é a causa da compreensão? Como é que a gente ganha compreensão disso? Nos autoconhecendo, entendendo o nosso limite, entendendo os nossos valores, entendendo quem a gente é, ganhando confiança, segurança, aumentando o amor próprio e autoestima, que aí a gente trabalha toda uma questão de feminino, que foi aonde eu transformei toda a minha vida, toda a minha conexão comigo mesmo, porque quando aumentou essa conexão comigo, consequentemente o outro passou a me ver também da forma com que eu me via. Então eu não passei mais a ter insegurança. Então imaginem que há anos atrás eu trabalhava com meu marido. Nós trabalhávamos juntos. Nós trabalhávamos, você já conhece a nossa história, né? Se você está aqui há mais tempo, nós trabalhávamos juntos
tirando leite lá na agricultura, não tinha hipótese alguma dele estar me traindo lá, porque eu estava o tempo todo junto com ele. E quando ele saía em momentos, por exemplo, de jogar futebol e passava 1 hora dele voltar para casa, eu ficava transtornada, eu ficava putaça da vida. Imaginem que hoje nós trabalhamos em ambientes completamente diferentes. Ele sai, muitas vezes ele passa em um dia várias cidades, muitas vezes eu nem sei para onde ele está. Eu estou em casa, muitas vezes ele está em cidades aqui da região, eu fico sabendo onde ele estava à noite quando ele me conta, e eu não tenho esse negócio de, meu Deus, aonde que ele tá? O que ele tá fazendo? Ah, ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando, mas pense, se ele quisesse fazer alguma coisa, ele faria. Ele tem todas as possibilidades do mundo. Mas o medo de ser traído, ele diminui quando nós ganhamos compreensão e quando nós entendemos que existem condições latentes, que eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre isso, que a gente precisa cuidar. Cuidando dessas condições latentes dentro do relacionamento, nós diminuímos a chance de ser traídos, de ser enganados, de ser passados para trás. Mas tudo isso começa num único ponto, em você mesmo. Então, cuide de você, foque em você. Se você tem essa busca incessante por controle, por sentir que o outro não vai fazer algo com você, mude o foco. Tire o foco do outro e leve o foco para você, porque é isso que você precisa fazer nesse momento. E era óbvio que eu ia deixar aqui um convite para vocês do meu programa Amor Inteligente, porque eu tenho certeza que lá dentro você vai encontrar todas as causas que fazem com que você age dessa forma hoje em dia. E lá também você vai entender como que você faz para viver um relacionamento incrível. Deixa aqui meu convite, o link vai estar aqui na descrição. Se tocar o seu coração, se fizer sentido, eu vou te esperar lá. Beijo e até o próximo vídeo.